Ó, aparentemente subiu, vamos ver? Vamos dar um status, vamos ver o que acontece. Subiu, Active Running, legal. Então vamos dar um curl lá, vamos fazer uma consulta na porta 9200 para ver se ela está respondendo. Não tem nada lá na 9200, não tem nenhum servidor, legal. Tá 100%. Então, em teoria aqui, deu tudo certo lá com o nosso saudoso Elastic, tá? Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos editar os arquivos de configuração do Elastic. Em teoria ele está funcionando. Se você editar o arquivo de configuração e ele não subir de novo, o problema está nas edições que a gente fez, né? Então já tem um parâmetro aí, tá? Então beleza, vamos acessar o arquivo de configuração dele e vamos fazer alguns ajustes. Talvez nem todos a gente precise fazer, mas por exemplo, o nome do cluster é interessante fazer. Então o nome do cluster a gente pode mudar se a gente quiser. Vou colocar aqui, por exemplo, no caso de vocês seria um Cisco, né? Ou seria um Huawei, por exemplo, né? Algo assim. Ou até mesmo no meu caso aqui eu tenho um MikroTik aqui, né? Para poder a gente brincar. O Node, a gente pode trabalhar com os Nodes também, ou não, o Node entra por default. Você pode deixar o padrão Node 1 também, ou colocar um nome para ele. Pode colocar, por exemplo, igual eu coloquei aqui na apostila, né? Flow, vamos ver se funciona. Tem tempo que eu não faço essa instalação. Tem já uns 4 meses aí que eu não instalo um Elastic. Beleza. Network, o endereço IP, tá? Então mais aqui embaixo. Path, vai descendo mais. Elastic. Aqui em Network, o endereço IP é muito importante. Tá? O endereço IP do nosso Elastic. Vou colocar o endereço IP dele aqui. Aqui o endereço IP dele é 10.255.244, se eu não me engano. Isso mesmo, depois eu confiro. Mais o que? Opcionais. Descoberta de hosts, tá? E o cluster master inicial, caso você trabalhe com vários Elastics. São opcionais, pode configurar ou não, não faz diferença. Se eu deixei comentário comentado, é porque provavelmente não precisa configurar agora. O tipo de Discovery, Sigon Mod, também é opcional. Tá? Os índices, o tamanho dos índices é opcional. E a consulta máxima é opcional também. Use o padrão. Tá? Mas que isso acho que não tem muito mais do que fazer. Deixa eu ver aqui mais para baixo, se tem mais alguma coisa para gente mudar. Toda essa parte aqui de XPack, tá vendo? Eu tenho que desabilitar tudo isso, tá? Porque a gente não vai usar o recurso de segurança do Elastic porque é um módulo pago. Então toda essa parte aqui a gente tem que desabilitar, tá bom? Então eu vim aqui, ó, por exemplo, o cluster inicial, aqui eu tenho que mudar, né? O cluster master inicial não é Elasticsearch, aqui é Flow 01, se eu não me engano. Flow-01 é o nome do node. E essa parte aqui eu tenho que comentar tudo. Aqui eu vou colocar false, ó, false, tá? E tudo que é verification abaixo de enable eu comento. Eu não preciso dessas linhas, porque eu não vou trabalhar com a parte de segurança do Elastic. Mesma coisa aqui, ó, vou comentar. Pelo menos agora, né? Se for o caso, a gente habilita. Ó, false. Mais o que? Ó, tudo isso aqui que tá true, eu coloco false. Ó, desabilito tudo. False, enable security features, porque a gente tem que habilitar um módulo de segurança, é um módulo pago. E que é o CIEM, na verdade, né? Esse módulo de segurança é o tal que eu comentei com vocês, é o CIEM. Dentro do Elastic tem esse módulo aqui que cuida de toda a parte de security do Elastic. Toda aquela parte de análise de porta de malware, DNS que possivelmente foi onado, algo assim, o CIEM mostra pra gente. E o CIEM é como se fosse um Arbor, né? Eles têm uma equipe que fazem lá verificações semanais, né? E atualizações de vacinas. É muito legal, tá? Mas aí tem que pagar, né? Mais o que? Deixa eu ver aqui. Tá. E por enquanto aqui é só. Acho que não tem mais nada para fazer aqui não, tá? Aqui eu acho que é só isso. HTTP host. HTTP host é o endereço IP que eu vou receber os dados de comunicação. Quando eu deixo 0, eu meio que libero todo mundo, tá? Então, caso dê algum erro, a gente sabe que pode ser que a gente precise mudar o HTTP host.
Eu creio que não precisa. Eu tenho um elástico funcionando aqui. Qualquer coisa a gente dá uma colada lá, né? Verifica lá no elástico que está funcionando se tem alguma coisa que a gente fazer. Opcional é ajustar o arquivo de configuração do Java, tá? O Java, o Elastic, ele usa Java, né? Então, em muitos casos, né, se você não tem memória disponível, talvez você precise fazer algum ajuste de memória, tá? Então, por exemplo, adicione o arquivo e define o Help Options, cerca de 1/3 da memória do sistema, mas não é cedo. Para o exemplo, usaremos 12 GB de 32 disponível. Então, é opcional essa etapa aqui, não é necessário fazer, tá? Os limites do sistema aumentados devem ser especificados em System View. Então, são anotações que eu fiz que são opcionais. Se eu coloquei opcional aqui é porque literalmente é opcional, então nós vamos pular essa parte. Deixa eu ver mais o que aqui. Tá pedindo para eu criar alguns arquivos, não preciso criar nada disso, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso aqui tudo faz parte do módulo opcional. Ó, isso aqui tudo é opcional, se eu não me engano. Ó. Toda essa parte de criação de services, isso aqui tudo é opcional. Não tem necessidade. Fazer ajustes de memória, ajuste de processamento. Se você está com um servidor que tem capacidade de hardware para poder operar, você não precisa fazer nenhum desses tunings aqui, ó, tá? Que é basicamente aqui quando você tem pouca memória. Aí você precisa fazer ajuste. Mas quando você tem memória disponível, que é o nosso caso, né, não precisa fazer esse ajuste. Então, pulem a parte opcional. Eu não vou fazer, tá? Não tem essa necessidade por enquanto. Vamos fazer rodar primeiro e se for o caso a gente faz um túnel mais para frente. Beleza. E vamos ver se ele roda. Vou dar um restart nele. Vou rodar o system de novo. Não preciso rodar porque eu já rodei. Vou dar um restart. Após as alterações no arquivo de configuração. Vamos ver o que acontece. Tem alguém chegando aí, o Bruno.